Depois de meses de isolamento e de muitas aulas online, professores e alunos de escolas de dança por todo o Brasil vêm comemorando a volta às aulas presenciais. Vamos conferir a experiência deste retorno com uma das turmas de balé adulto da Escola Le Grand Ballet, em Curitiba. Agora entram em cena máscara, álcool em gel e distanciamento em sala de aula. Tudo para garantir a saúde sem abrir mão da prática da dança, que para estas alunas, mais do que uma atividade física, é uma paixão. Eu digo assim, balé já virou para mim um estilo de vida. Então, desde que começou a pandemia, a Jaque já começou com as aulas online. Então, a maioria das meninas não parou, a gente continua com aula online, direto. E assim que voltou, né, que as academias puderam voltar, nós voltamos presencial. Olha para dentro, estiquei. E lá. Tá, meninas? Vamos lá, esquerda. Como foi essa experiência esse ano de ter que trazer para as aulas online, né? Tudo que vocês já estavam acostumados com anos aí de experiência na docência presencial? Foi bem diferente, né? Bem adverso da nossa realidade, da aula em sala de aula, porque aqui na escola a gente tem um espaço físico preparado para o balé, né? A gente tem o chão com pulmão, a gente tem a sala com 100 metros quadrados, pé direito alto. Então, as turmas mais adiantadas, eu tive que remontar a minha aula, fazer uma nova aula que tivesse o mesmo propósito da aula presencial, exercícios que fortalecessem, né? Da mesma forma que a aula presencial só que num espaço menor. Então foi bem desafiador. Mas eu vejo muito ponto positivo, porque todo ano a gente tem um recesso no final do ano, então existem alguns exercícios e mesmo composições de exercício de aula de balé que você consegue montar num espaço menor e continua fortalecendo, trabalhando a musculatura nos momentos que você for estar parado, às vezes doente, né, se recuperando também, você aprender a fazer as coisas também em casa, num espaço menor. Então eu vejo pontos positivos também. E lógico que a gente prefere a aula presencial, o contato com as alunas, a correção, poder mostrar, é diferente. No online a gente teve que criar um estúdio, comprar câmera, luz, aprender a aproximar no pé, para elas poderem entender a correção, o pé torto, o pé esticado, a coxa contraída, a musculatura ou não. Então foi bem desafiador. Mas a gente tem que ver, eu vejo o lado positivo em tudo, então foi desafiador, foi diferente, às vezes dava uma frustração, você queria algo mais assim para poder melhorar a aula, então a gente foi buscar e a gente conseguiu fazer aqui, né, na escola isso. Eu sou cirurgiã plástica. Eu parei o balé porque eu fui fazer medicina e aí a coisa começou a ficar meio conturbada e eu tive que largar, mas sempre foi uma paixão minha. E é o meu momento, eu tenho 3 filhos, eu sou cirurgiã, então é o meu momento não só para o corpo, mas para a mente. É o meu momento de relaxar, ouvir uma música gostosa, estar com as amigas e cuidando do meu corpo, né? Como é que foi a experiência de fazer a aula online, né? Porque tem que ter essa atenção com o corpo, né? E às vezes distante. Como é que foi a experiência para você? A gente tem que ter um cuidado a mais mesmo. Questão de impacto, um chão adequado. Mas a Jaqueline orientou muito a gente, sabe? A gente foi atrás de material para se adaptar em casa. E eu faço pouquíssimas presenciais por causa das crianças em casa. Então dá para fazer online e eu tenho pessoas que começaram com o online, inclusive. Então, às vezes, foi um jeito de levar o balé para dentro da nossa casa para pessoas que também estão começando agora. O que você mais sentiu falta dessas aulas presenciais e como é que está sendo agora essa etapa de aulas com todos esses requisitos aí que tem? A falta foi exatamente essa, né? De estar presencial aqui, estar com as amigas, com as colegas, né? Ter
uma visão direta da Jaque, né, nos exercícios. E agora, né, infelizmente com a máscara, ou felizmente com a máscara, a gente conseguiu retornar. E muito bom estar junto com todo mundo. Eu acho que esse calor humano importa bastante nas aulas. O que você está sentindo do desenvolvimento aí do corpo dessas alunas nessa volta? Olha, as alunas que foram assíduas no online, que fizeram todas as aulas, enfim, eu fiquei assim surpresa, sabe? Porque o treinamento que a gente deu para elas, a gente conseguiu com que elas continuassem, fortalecessem e continuassem desenvolvendo a técnica. Eu fiquei até surpresa. Então, muitas das que vieram não perderam o condicionamento físico, estão conseguindo fazer o trabalho de pontas, porque foi um trabalho bem específico. E muitas também se envolveram. A gente desenvolveu uma barra, eu criei essa barra com custo bem baixo, várias compraram linóleo, então elas fizeram um ambiente para fazer essa aula de balé. Claro que os grandes saltos de deslocamento, que agora a gente está trabalhando essa coordenação de deslocamento, mais saltos que no chão duro a gente não conseguia fazer, mas no geral foi bem legal. O balé sempre foi uma paixão minha, desde criança, e durante a faculdade eu tive que parar, não tinha opção mesmo. Eu já tentei outras vezes retornar para algumas outras atividades e acabei me lesionando. E aí, por indicação de uma colega, uma amiga que me falou, olha, procure uma escola com uma técnica boa que vai dar certo. E eu tenho problema de coluna, eu já operei a coluna, eu tenho uma lesão no joelho, eu tenho várias lesões, uma distensão de quadril. E mesmo assim, com técnica, com jeitinho, eu digo para todo mundo, dá para fazer com cuidado, porque com uma técnica correta você faz sem se machucar, que é um dos medos das pessoas, né? Posso fazer porque eu já tenho isso, já tenho aquilo, já tenho muita idade. E não, é bem adaptável, assim. Eu achei muito interessante porque eu tive 3 gestações, né? E depois da 3ª filha eu tinha um problema até postural. Foi depois dela que eu vim, porque me ajudou muito na postura. Que lição que você acha que fica aí dessa pandemia, que ainda está longe de passar, mas enfim, agora a gente já está aos pouquinhos voltando a fazer as coisas. Que lição você acha que fica? Que a gente consegue, que mesmo com a correria e tudo, se a gente coloca isso como rotina e, como eu falei, como estilo de vida, dá certo, é só se organizar que consegue fazer sim. Elas vieram no online com tudo, né? No presencial, depois do online. Elas estão com muita vontade de fazer aula e isso é ótimo. E também aos pouquinhos a gente começar a vê-las também, isso, né, traz uma alegria pra gente que as coisas estão começando a voltar ao normal. O que a gente mudou? A gente estendeu o quadro de horário para as crianças, então a gente tem mais horários, né, para o retorno das crianças agora. As adultas, de início, a gente turmas reduzidas e seguindo todos os protocolos, né? Entrada na escola, tem que deixar o sapato, tem 1,5 metro de distância, não entra todo mundo no mesmo horário, não sai todo mundo no mesmo horário, espaço maior entre as aulas, higienização das salas, teve todo esse cuidado para que as aulas retornassem e pudessem continuar.